Meus irmãos, não adianta. Não adianta. Não adianta. Por que que a igreja se tornou tão chata para muita gente? A igreja se tornou um local chato porque simplesmente as pessoas já entram sabendo o que vai acontecer, já entram sabendo que estão debaixo de uma liturgia humana e saem já sabendo o que vai acontecer. E não adianta. Evangelho de Jesus Cristo é poder. O Evangelho de Cristo é poder. E não adianta esse negócio da gente ficar convidando pregador de fora. Traz pregador de fora para pregar domingo. Domingo, gente, domingo é um belo dia para ouvir o pastor da igreja. É um belo dia, porque o pastor da igreja é aquele que vai estar em consagração, que vai estar em oração, jejum, que vai ter poder de Deus, que vai estar ali para instruir o povo acerca das palavras reveladas da Bíblia Sagrada, né? Vai ter a manifestação do poder de Deus, vai ter cura, vai ter demônio manifestando, vai ter profecia, revelação profunda, né? E as pessoas vão entrar e sair abastecidas para a semana. E não vai ser o pregador de fora que tem que fazer isso. Não é o pregador de fora. Somos nós, pastores da igreja, líderes da igreja. Nós temos que estar em consagração. Nós temos que estar cheios de Deus para poder levar para as pessoas, falando de Deus como na presença de Deus, é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus também diz que o evangelho é poder. A palavra também diz em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo falou assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou quer dizer, eu sou bacharel em teologia, mas eu não prego teologia. Eu prego reveliologia. Se é que isso existe? Eu prego revelação da palavra de Deus. Então, hoje as pessoas fazem teologias, se perdem na teologia, querem pregar a teologia e se tornam apenas palestrantes. E o reino de Deus não chamou a gente para ser palestrante. Jesus, quando falou, separou os discípulos de 2 em 2, Lucas capítulo 10, ele separou de 2 em 2 e falou assim, ó, vá e diga, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Ponto. Curai os enfermos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Manifestação do reino de Deus. Então o que a gente tem hoje? Temos muita palavra, muita explicação, e ó, há um local, há um dia específico para explicar a palavra de Deus, para contar as histórias bíblicas, né? E esse lugar chama-se Escola Bíblica Dominical. Ou, como na nossa igreja, não tem Escola Bíblica Dominical domingo de manhã na nossa igreja, é quarta-feira à noite, é amanhã, quarta-feira, né? Ali a gente tira para conversar sobre a palavra. E outra coisa, não é o pastor falando com o microfone na mão e as pessoas não podem falar, não. É todo mundo fala. O pastor, ou seja, quem for o docente, né? O ensinador vai estar ali explicando a palavra e as pessoas vão estar fazendo perguntas livremente, tirando suas dúvidas. Amém? Então, é muito importante a gente entender isso. O evangelho que muita gente está vivendo não é o da palavra de Deus, não é o da Bíblia. Ou vou melhorar isso. Não é o do reino, é o dos homens. Pastor, qual é a diferença do evangelho do reino de Deus para o evangelho dos homens? O dos homens são muitas palavras, palavras e mais palavras. E não há evidência. A Bíblia diz em Atos que os apóstolos pregavam e Deus confirmava a mensagem com sinais, prodígios e maravilhas. O que quer dizer, demônios caindo por terra, pessoas sendo curadas, profecias profundas, a presença de Deus de maneira absurda, sem precisar fazer apelo para ninguém, que as pessoas vinham para Cristo simplesmente porque estavam sentindo Deus. Então, esse é o evangelho de Deus. Esse é o evangelho bíblico, esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho de Cristo. Então, se você está preso num sistema religioso, irmãos, abre seus olhos. Sabe? Jesus, ele falou assim, ó, esse povo tem, olha só, o povo que o próprio Cristo pregou, ele falou assim, ó, esse povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, e seu coração está fechado para que não se convertam. Será que tem alguém nessa condição? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, porque, sabe, a pessoa está vendo o milagre, mas não está vendo. A pessoa está ouvindo o sobrenatural, mas não está ouvindo. Por que não? Porque tem uma fortaleza levantada na mente que faz com que ela não consiga enxergar, não consiga ouvir. Mesmo vendo não vê, mesmo ouvindo não ouve. Será que tem alguém aí nessa condição? Que se prendeu à religião, se prendeu ao status que tem na sua igreja. Ah não, porque lá eu canto. Não, porque lá eu prego. Não, porque lá eu tenho oportunidade. Mas está longe de Deus. Não aprendeu. Irmãos, quando as pessoas chegam aqui na igreja, eu vou ensinar sobre oração. Eu pergunto assim, quem te ensinou a orar? A pessoa fala, aprendi olhando.
Aí eu faço a segunda pergunta. Você ora para quem? A quem você direciona a oração? Aí tem gente que fala, eu oro a Jesus. O outro, eu oro ao Espírito Santo. Eu falo, meu Deus, ninguém te ensinou a orar. Tá errado. E é triste, sabe? É triste saber que as pessoas não estão aprendendo uma das principais coisas que nós deveríamos estar aprendendo na igreja é como se relacionar com Deus corretamente. Como aprender a ouvir a voz de Deus. Alguém te ensinou a ouvir a voz de Deus? Então, a voz de Deus tem que ser ensinada a ouvir. Eli ensinou a Samuel como ouvir a voz de Deus. Samuel só se tornou um grande homem de Deus porque alguém ensinou para ele como se relacionar com Deus. Então, a coisa tá feia, 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 feia. E a pergunta é, você está preso em um sistema religioso? Você se acostumou com esse evangelho light, que não tem manifestação do poder de Deus, não tem experiências sobrenaturais com Deus? Porque, irmãos, para mim não dá servir a Deus sem ter experiência sobrenatural. Irmão, toda semana eu tenho uma experiência sobrenatural com Deus, com o reino de Deus, com o seu reino, com coisas sobrenaturais que não posso nem falar aqui, porque é difícil conversar com pessoas que estão no raso ainda, que estão no leitinho, que ainda estão discutindo se a ceia, quem pode tomar ceia, quem não pode, se o batismo é por imersão ou por aspersão. Estão discutindo coisas, gente, que tá lá nos rudimentos do evangelho, do começo da caminhada. Tem gente que ainda tá nessa, discutindo coisas que eu não tenho nem paciência. Quando é batizado com o Espírito Santo, a evidência. Tem que falar em língua, não tem que falar em irmão? É um assunto de quando eu era novo convertido. Eu tô naquele nível de Jesus, sabe? Que ele fala assim, ó, Nicodemos, se eu falo para você coisas naturais, tu não entende, como eu vou conversar contigo coisas sobrenaturais? Só uma coisa, vou falar só uma. Não vou explicar, só para ter noção. Não posso virar para crente e falar assim, onde está o seu espírito? Qual é a idade espiritual que você tem? A pessoa já vai falar, que é isso? Isso existe? Porque não aprende, não aprendeu isso. Estão no beabá ainda. Então, irmãos, é muito difícil. Tu se acostumou com o evangelho light? Tá acostumado com o evangelho light? Tá. Qual é o evangelho que tu tem vivido? Quanto tempo você não vê uma cura? Quanto tempo você não vê uma profecia profunda? Quanto tempo você não sente assim Deus, a presença de Deus, sabe? De maneira que parece que dá pra você tocar. Bom, graças a Deus estamos vivendo isso. O ministério que eu pastoreio, glória a Deus, estamos vivendo isso. O sobrenatural de Deus. Quanto tempo faz? Você está sendo roubado, você está sendo roubada e não está percebendo. Amém? Que Deus abra seus olhos, seus ouvidos e você possa compreender os mistérios de Deus. Deus te abençoe.